Muito bem. Vocês conseguiram entender que o que Nossa Senhora fez lá na casa de Isabel, ela transbordou esperança no coração de Isabel? A experiência que Nossa Senhora viveu, ela levou para Isabel. Então entenda que a experiência que você está vivendo aqui, você vai levar para a vida. Você vai levar para a sua casa, para o seu local de trabalho, de estudo, de relações, de amizades. Você vai levar para a vida. Eu tenho certeza que nunca mais vocês vão esquecer que a sombra do Altíssimo te visitou. Eu tenho certeza que nunca mais vocês vão esquecer que a sombra do Altíssimo manifestou o poder de Deus na tua história. E é dessa forma que vocês se preparam para daqui a pouco voltar para casa. Mesmo que você veio de casa para cá sem expectativas, você vai voltar para casa com esperança. E você vai transbordar na vida da tua família a esperança pela virtude do Espírito. Agora, por que Nossa Senhora, ela fez e continua fazendo tudo o que ela faz? Porque ela é cheia do Espírito Santo. Então, o que precisa acontecer com a gente? Nós também precisamos ser cheia do Espírito. Nós já temos o Espírito Santo conosco. Quer ver? Quem daqui é batizada, levanta a mão. Então, todas vocês que são batizadas já têm o Espírito Santo habitando dentro de vocês. Uma vez, gente, eu vivi uma experiência que eu nunca mais esqueci. Eu fui convidada a pregar num grupo de oração e o tema era: o Espírito habita em vós. Esse era o tema. Fazia parte de uma novena de Pentecostes que a cidade estava vivendo. Então, em todos os grupos de oração tinha aquela palestra naquele dia. E eu fui no grupo mãe da cidade. E o grupo mãe da cidade é aquele grupo que foi o primeiro que abriu. E tinha naquele grupo várias senhoras que há muitos anos participavam daquele grupo de oração. E aí eu fui pregando e falando para elas, que o Espírito Santo habita em nós, que Ele está em nós, que Ele opera em nós, que a obra que Ele faz em nós é uma obra de santificação, é uma obra de purificação, que Ele nos faz companhia, que graças a esse Espírito Santo nós não estamos sozinhas, que graças a esse Espírito Santo nós temos com quem conversar, porque Ele habita em nós. Mesmo que a gente sinta, em alguma circunstância da vida, aquele vazio, aquela solidão, se a gente permitir que o Espírito Santo haja em nós, nós vamos sentir a consolação dele, porque ele habita em nós. Enfim, eu fui pregando assim, dessa forma. E aí, o Senhor me levava a conduzir um momento de oração para elas, pedindo que elas fossem batizadas no Espírito Santo. Como a gente costuma rezar sempre na Renovação Carismática Católica, E para minha surpresa, quando terminou o grupo, tinha uma senhorinha, bem clarinha, mas ela estava assim, gente, até, sabe aquela vermelha de tanto que ela tinha chorado. Eu falei, meu Deus do céu, será que ela está passando bem? E eu pensei, De repente, pessoal, deu os avisos, começaram a se cumprimentar, desejando a paz de Jesus, e essa senhorinha veio vindo assim na minha direção, bem devagarzinho. Quando ela chegou perto de mim, ela começou a chorar, e ela falava, minha filha, o que você me disse hoje? Eu sabia, mas eu não tinha sentido isso ainda. A minha filha não me abandonou. O meu filho não me abandonou. Eu não sou sozinha na vida. O Espírito Santo habita em mim, Ele está comigo. Eu não vou voltar para casa sozinha. Ele está comigo, Ele habita em mim. Minha filha, o que é isso que eu experimentei hoje? Eu olhava assim para ela e eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo.
Aí ela me abraçava e falava assim, ó, eu não sou sozinha, eu não moro sozinha, eu não fui abandonada. Eu falei, amém, a senhora não foi mesmo. O Espírito Santo habita dentro da senhora. Aí ela foi assim embora e a coordenadora do grupo veio e falou para mim, Lucimar, Deus fez uma cura profunda na vida dela. Realmente, na casa dela, ela mora sozinha. Mas a experiência que ela teve hoje fez ela compreender que ela não está sozinha, porque o Espírito Santo habita dentro dela. Gente, quando nós tomamos essa consciência e quando nós experimentamos isso, na hora que a gente tem que decidir alguma coisa, nós perguntamos ao Espírito Santo, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver isso? E a gente pergunta ao Espírito Santo e eu preciso te dizer, ele responde. Às vezes ele responde com uma palavra de Deus, através da Sagrada Escritura. Às vezes ele responde numa homilia de missa. Às vezes ele responde numa pregação do grupo de oração. Às vezes ele responde naquilo que você sente, porque ele habita em você e ele realiza uma obra nova em você. Então hoje ele prepara para vocês esse momento, onde vocês vão poder experimentar esta ação santificadora do Espírito Santo agindo, se manifestando em você. E quando ele age em nós, o que a gente sente é essa força que Nossa Senhora sentiu. Nossa Senhora, ela acolheu aquela palavra, não tenhas medo. Ela foi consolada pelo operar do Espírito Santo na vida dela. E isso foi tão forte que não ficou só naquela experiência da anunciação. Vamos caminhar um pouco com ela? Da experiência da anunciação, ela foi para a visitação, que a gente viu agora há pouco, né? Ela visitou Isabel. Dali, gente, ela precisou se alistar em Belém, porque era o que todos os cidadãos daquela época precisavam fazer. E foi nesse período que se completou os dias para Jesus nascer. Imagina uma mulher grávida numa terra desconhecida para ela, onde ela não encontrava lugar nem para se hospedar, quem dirá para o bebê nascer. Aquela cidade estava lotada de gente, já não tinha lugar nem em hospedaria, nem em casas de família, e o lugar que tinha era uma casa no fundo, onde ficavam os animais. Então José arrumou aquele local para que eles pudessem ficar, e foi ali que o Senhor dos Senhores nasceu, que o Salvador nasceu, quebrando todos os paradigmas de príncipes e de reis. Ele não nasceu num berço de ouro, ele nasceu numa manjedoura. Ele não teve um enxoval completo ali, ele teve para aquecer ele ali a respiração dos animais. Foi o que, mas ele viveu. Entre essa alegria do nascimento, Nossa Senhora viveu a conturbação, porque Herodes, sabendo que tinha nascido o Senhor dos Senhores, não queria que ele reinasse. E Herodes queria matar aquele menino. E foi isso que ele fez. Ele manda um decreto para matar todas as crianças naquela fase. Imagina Nossa Senhora como que ela sentiu, tendo que sair fugida dali para proteger o Filho de Deus. Imagina São José fazendo isso. Ainda bem que os reis lá, os reis magos, foram visitar e deram presentes para Jesus, então José tinha como manter essa viagem também deles, né? Mas é interessante a gente olhar que não para aí. Veja, entre a alegria da maternidade, a dor de ver tantos inocentes morrerem. E ela permanece ali firme. Aí Jesus, ele vai crescendo, chega naquele momento em que ele com 12, chega um momento em que eles têm que apresentar Jesus no templo, né?
E aí São José e Nossa Senhora vão do jeito mais humilde que tinha. Eles levaram aquilo que os pobres levavam, um casal de rolas. Muitos talvez levavam animais primogênitos, mas eles levaram o que de mais simples tinha. Mas eles carregavam nos braços o Rei dos Reis. Quando Deus foi me mostrando isso para falar com vocês, eu também entendi que Ele quer falar contigo que não são as coisas aparentes que vai mostrar o valor que você tem. É o que você tem dentro de você que revela a sabedoria do alto em você. Não são as coisas aparentes, a sua casa, o seu carro, a sua roupa, o seu cabelo, a sua altura. Não é nada disso que vai revelar a preciosidade que você é. O que vai revelar a preciosidade que você é e que você tem é o que está dentro de você. E o que está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. É esse que nos fortalece, é esse que nos encoraja, é esse que nos ensina a dar passos, é esse que nos dá a sabedoria, que nos ensina a falar na hora certa, do jeito certo, da maneira com que vai convencer as pessoas aquilo que é a resposta de Deus para aquelas vidas. Nossa Senhora, ela experimentou essa situação complicada. Depois, quando ela chega ali no templo e Simeão olha para o menino, ele fala assim: agora deixai o vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação. E aí ele olha para Maria e fala assim: e quanto a ti, uma espada de dor transpassará a sua alma. Olha, Nossa Senhora já tinha cumprido o papel, né? Ela já tinha dado à luz, Jesus já tinha nascido. Ela poderia simplesmente, olha, isso seria uma heresia, né? Ela poderia até ter pensado em deixar Jesus ali no templo e seguir a vida, mas ela não fez isso. Ela não abandonou a sua missão de ser mãe de Jesus. Olha para quem está sentada do teu lado. Diga para essa pessoa assim: do mesmo jeito que Nossa Senhora não abandonou a missão, você também não vai abandonar a sua missão. É isso mesmo, meninas. Não vão abandonar a missão. Não vão, não. Não vai abandonar nenhuma da cruz. Não vai. E quem pede para dizer isso para você é Deus. Olha só para vocês verem. Jesus tinha 12 anos. Eles estavam todos juntos com uma caravana. E ao sair daquela localidade, já tinham andado um tempo com a caravana. Nossa Senhora e José percebem que Jesus não estava ali. Eles voltam para procurar Jesus. E eles encontram Jesus com 12 anos, discutindo entre os doutores da lei. Homens mais experientes, conhecedores da palavra, homens que eram tidos como homens de sabedoria. E Jesus estava ali com 12 anos, conversando com esses doutores da lei. E quando Nossa Senhora chega, ela olha. Se fosse a minha mãe que chegava ali, acho que ela me dava uns tapas. Não é? E eu acho que aqui também tinha algumas outras mães que fariam isso, né? Mas Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, chega para Jesus e fala: seu pai e eu estávamos à sua procura. Ele olha bem para ela e fala: não sabia que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Nossa Senhora não pediu satisfação, não quis entender o que ele falou, ela simplesmente silenciou, guardou no coração e seguiu viagem com Jesus e José, né? Mas encontrou.
Então agora fala para essa pessoa que está do teu lado. Assim como Maria e José encontraram um menino, você também encontra Jesus. Tá vendo só? Você também encontra Jesus. E sabe o que Jesus estava fazendo nesse tempo todo? Cuidando das coisas do Pai. E sabe o que você é? Você é uma das coisas do Pai. Jesus estava cuidando das suas coisas. Sabe o que Jesus fez durante todo o dia de hoje aqui? Cuidou das coisas do Pai, de você e tudo que pertence a você. Amém. Vai em casa. Tá vendo? Você não ficou desprotegida. Ele cuidou de você e de todas as coisas que pertencem para você. Então presta atenção. Você é preciosa aos olhos de Deus. Por isso que você não vai voltar para casa vazia. Só que a história não para aí, né? Aí Jesus vai crescendo, Jesus vai se desenvolvendo, ele vai começando a sua vida pública. E um belo dia já, Jesus adulto, homem adulto, foi a uma festa de casamento com Nossa Senhora. E quando ele estava ali naquela festa de casamento com ela, Nossa Senhora é aquela mulher que nem você, que já olha e percebe o que está faltando. Nossa Senhora, ela sentiu que alguma coisa não estava muito bem ali. Então ela vai andando e chega até na despensa daquela festa e viu que o vinho estava acabando. Se o vinho acaba naquela região, para aquele povo, para aquela cultura, gente, é uma vergonha para aquela família que inicia. E Nossa Senhora, vendo aquilo, ela não mandou ninguém ir lá no supermercado comprar vinho. Ela não passou, ainda bem que não tinha nenhuma mensagem de WhatsApp naquela época, né? Mas ela saiu dali, procurou Jesus e disse para Jesus: Jesus, eles não têm mais vinho. Jesus olha bem para ela, mas minha hora ainda não chegou. Nossa Senhora não discutiu com ele, não brigou com ele, não jogou na cara dele que ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer. Mas o que ela fez? Ela voltou em silêncio, com tudo isso no coração, e disse assim para os serventes: façam tudo o que ele falar. Tudo que ele pedir, vocês fazem. Mas por que será que ela deu essa resposta para eles? Ela conhecia o filho que ela tinha. É mãe, ela conhece o filho que ela tem. Então pode ter certeza que Deus também te conhece. Ele conhece a filha que ele tem. Viu? Deus te conhece, ele conhece a filha que ele tem. O que acontece nessa hora? Jesus vai ali, pede para os serventes pegar aquelas talhas, encher de água. Eles obedecem. Pega ali a água daquela talha, vai levar lá para o mestre-sala para ele experimentar. Mas ele ia experimentar o quê? Nos olhos humanos? Água. Quando o servente virou assim, o que caiu? Vocês já imaginaram a cara desse servente? Vocês já imaginaram? Pois é. Pode ser que você também veio para cá com a tua vida cheia de água. Eu quero ver a cara do teu esposo quando você for dar aquela resposta que vai sair o vinho da salvação. Eu quero ver a cara do teu filho
Quando Ele esperar você dar aquele grito e você dar aquela bênção. Irmãs, quem é tocada por Deus, deixa as pessoas ver o milagre de Deus nas tuas ações. É isso que acontece. O milagre acontece. Do mesmo jeito que Jesus transformou aquela água em vinho, Ele pode transformar a tua vida, a tua família, a tua história, essas causas que você trouxe, os vazios que tem dentro de você, Ele pode transformar em graça, em bênção, porque o Espírito Santo já está em você. Ele já habita em você. Só que não para aí, né, gente? Vamos pular um tanto da história de Jesus, porque Jesus fez muitos milagres. Vamos pular um tanto da história e vamos entrar no tempo que a gente vive. Nossa Senhora também esteve com Jesus naquela hora em que Ele foi traído. Você viu? Jesus foi traído. E Ele foi traído por causa de dinheiro. Você viu? Judas, ele traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata. Talvez você não passou pela experiência da traição, mas quem já passou por essa experiência sabe o que Jesus viveu. Jesus deixou a missão dele? Jesus desistiu de Judas? Judas desistiu de si mesmo, mas Jesus não desistiu. Jesus chegou até a falar para ele: o que você tem que fazer, faça logo. Então Nossa Senhora viu o filho dela, que fez de tudo, e de tudo bem feito, ser traído por aqueles que estavam perto dele. Ele deixou de fazer o bem? Então olha para quem está do teu lado. Você também nunca deixa de fazer o bem. Deixa o bem triunfar sobre todo o mal. Porque foi isso, meninas, que Jesus fez. Foi isso que Ele fez. E sabe por que Ele conseguiu fazer? Porque Ele era cheio do Espírito Santo. A vida dele era cheia do Espírito Santo. Ele não pagou o mal com o mal. Ele continuou fazendo bem. Tanto é que ele foi julgado, gente. Imagina uma pessoa ser julgada por um crime que ele não cometeu. E o pior foi que ele foi condenado. E Maria viu isso. E a condenação não foi tão simples. Ele não ficou preso numa cela. Ele poderia ficar preso numa cela, né? Individual, porque ele era Jesus, o Filho de Deus. A condenação dele foi a flagelação. E na flagelação, a gente viu que ele apanhou, que aqueles chicotadas que ele levava assim, rasgavam a carne dele, chagavam ele. E Maria viu tudo isso. Ela viu no desespero? Não. Ela viu no sacrifício de amor. Não para no flagelo. Zombam dele, gente. Você não é rei? Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Você não é rei? Colocaram um manto nele. Cuspiram nele. Você não é rei? Deram para ele não um trono, mas uma cruz. E fizeram ele carregar. Por um caminho onde muitas pessoas tinham a coragem de gritar: crucifica-o. E Maria estava ali com ele. Todas as vezes que você se sentiu
injustiçada por alguma causa, você não estava sozinho. Nossa Senhora passou com você. Por isso você está aqui hoje. Todas as vezes que deram sentenças de morte para você, você não estava sozinho. Nossa Senhora ficou com você. Por isso você está aqui hoje. Ela caminhou, ela encontrou. Imagina aquele encontro dela com Jesus que a gente medita na 4ª estação da Via Sacra. Vocês acham que foi um encontro assim de abraços e beijos? Foi um encontro de lágrimas, de sangue. Foi um encontro de dor, de flagelo. Porque ela era mãe, então ela sofria com ele. Mas ele também por vê-la sofrer. Deus não te abandona na hora do Calvário. Deus não te abandona na hora do caminho da cruz. Deus não deixa de olhar para você quando você está sofrendo pelas doenças suas e das suas famílias. Deus não te abandona, Ele nunca te abandonou. Mesmo que você sentiu vontade de fugir, Deus não deixou você fugir, por isso você está aqui hoje. Por isso você veio aqui. Você não veio para uma fuga, você veio para um encontro. Deus te encontrou aqui. Você encontrou Deus aqui. Só que não para no caminho do Calvário, né? Tem o Calvário. E no Calvário, aquela multidão de gente não chegou não. Ali tinha poucos. Vocês já pensaram quantas mulheres tem aqui na região de vocês? Nós estamos aqui como no Calvário. O número é uma representação boa, mas perto do tanto de mulheres que tem nessa cidade, vocês precisam dobrar o número para o próximo encontro. Cada uma trazer mais uma. O Calvário tinha poucas pessoas. E poucas pessoas, mas Maria estava ali. Olha aqui para mim, olha bem para mim. Se você está passando por um Calvário e você sente que você está sozinha ou com poucas pessoas, saiba que quem está com você é Maria. Ela está ali em pé. Sabe por quê? Porque naquele Calvário, na hora que Jesus já tinha dado praticamente tudo de si, só faltava se entregar para a morte, ele olha para João e o que ele faz? Eis aí tua mãe. Ele olha para Maria, eis aí o teu filho. Ele nos dá como filhos para Maria. Ela é a mãe da igreja toda. Então ela... E aí depois daquele momento, né, onde, meu Deus do céu, ela vê o seu coração ser transpassado. Ela segura o seu filho morto ali nos braços. Se aqui no nosso meio tiver alguma mãe que já segurou o seu filho morto nos braços, sabe que dor é essa, né? É uma dor que não tem nome, a senhora já prestou atenção nisso? Porque quando o filho perde a mãe, esse filho é chamado de órfão. Quando a esposa perde o esposo, ela é chamada de viúva. E quando a mãe perde o filho? Gente, não tem nome para essa dor. Essa dor é grande demais que não tem nome. E Nossa Senhora passou por essa dor que não tem nome. Só quem já passou por ela sabe. Só quem já passou por ela sabe. Dá até um nó na garganta da gente, né? Pois é. Esse sofrimento a gente não consegue entender. Mas na palavra de Deus fala que não é para a gente entender mesmo, né? É para a gente aceitar tudo o que nos aconteceu. Na dor é para permanecer firme. E Nossa Senhora, ela conseguiu se permanecer firme e em pé nesse momento. Por quê? Porque ela era cheia do Espírito Santo.
Então, para a gente conseguir experimentar e passar pelos calvários da nossa vida, é muito importante. Eu achei tão interessante quando eu cheguei aqui para ver os santos, né? Vocês têm bem isso aqui, né? A imagem do Monte Calvário aqui, né? A cruz, João, Maria. Então, isso aqui é para nos lembrar que para a gente permanecer firmes nesses momentos, como eles permaneceram, nós precisamos estar cheios do Espírito. Depois desse momento do Calvário, que Jesus foi sepultado, tudo, né? Tem aqueles episódios da ressurreição, mas Nossa Senhora começa a cuidar desses discípulos que sofreram, que passaram pela dor do luto. Pedro, por exemplo, quis voltar a pescar. Os de Emaús resolveram voltar para Emaús. Parece que a casa ficou dispersa, mas Nossa Senhora estava ali, em prontidão, para ninguém se dividir, para unir a igreja, porque ela é a mãe da unidade. Eu estou falando isso para você ter certeza que nas horas de dores na sua casa, vocês não vão ficar desolados. Nossa Senhora estará com vocês, passando por esses momentos, para que vocês sintam a presença dela ali, como ela esteve com os apóstolos. E isso é tão real, que lá em Atos dos Apóstolos, pega aí a tua Bíblia rapidinho, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai relatar bem isso que eu estou falando com vocês. Quando chegou o dia de Pentecostes, o que aconteceu no dia de Pentecostes? Mas o que aconteceu nesse dia? De repente veio do céu um ruído. E o que foi esse ruído? Um vento impetuoso. E o que foi esse vento impetuoso? O batismo no Espírito Santo. Olha só. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como se um vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E vocês sabem quem que estava ali com eles? Nossa Senhora. E sabe o que ela pedia? Ela pedia para que se cumprisse a profecia que Jesus tinha dado a eles. Que depois da glorificação, ele enviaria o Paráclito. Então Nossa Senhora pedia ali naquele momento, para que ele enviasse sobre eles o Espírito Santo. Sabe por que eles estavam fechados naquele lugar? Porque eles estavam com medo. E eles estavam com medo de morrer do mesmo jeito que Jesus morreu. E eles estavam com medo de que acontecesse com eles o mesmo que aconteceu com Jesus. E Nossa Senhora via, e Nossa Senhora sentia aquilo que eles estavam passando. Então ela pedia o cumprimento da promessa. Vocês sabem o que ela está fazendo aqui hoje? Hoje ela está aqui conosco, fazendo exatamente isso. Ela está passando aqui, nesse lugar fechado, e ela está vendo aquilo que nós estamos sentindo, os medos que nós estamos tendo, a preocupação que você está em voltar para casa, a insegurança que você está com a segunda-feira. Ela está olhando tudo isso. E sabe o que ela fala? Para Jesus cumprir a promessa do batismo no Espírito Santo na tua vida. Você topa passar por essa experiência agora?
Agora não vai ter manto, agora vai ter a unção do Espírito Santo. Porque agora nós vamos rezar pedindo para que essa graça de Pentecostes aconteça na sua vida, na minha vida, e que nesse salão paroquial se torne aquela sala do cenáculo. Que vocês possam sair daqui como Pedro saiu da sala do cenáculo. Pedro, que estava lá tremendo na base, todo amedrontado, ele sai e anuncia para as pessoas que Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, ele estava vivo e ele continuava fazendo a sua obra. Nós vamos sair daqui, talvez nós não vamos falar com os medos, com os elamitas, mas nós vamos falar com os membros da nossa família, a experiência que nós tivemos aqui. E às vezes as nossas palavras nem vão ser palavras verbais, como nós estamos falando aqui, mas serão ações. Ações onde nós vamos parar de reclamar, ações onde nós vamos bendizer mais, ações onde nós vamos clamar a bênção de Deus, ações onde nós vamos abençoar, ações onde nós vamos perdoar, onde nós vamos dar uma nova chance, ações onde nós vamos ser repletas do Espírito Santo. Você quer isso para você? Sim. Eu também. Então, nós vamos nos organizar para isso.